um papo que eu não posso deixar de tocar aqui, que é o seguinte, Augusto Melo. Porque, assim, o Augusto ele assume o Corinthians com um discurso de mudança. O Corinthians estava diante de presidentes diferentes, mas de uma mesma chapa, 17 anos e tudo mais. Oneraram muito o clube, fizeram a dívida saltar para mais de 2 bilhões de reais, 2,1 ou 2,2. Hoje está 2,3. Então. E essa dívida foi atualizada agora, ela aumentou ao longo do ano. Está de 2 bilhões e 100 milhões para 2,3. O que também, assim, se você não fizer nada, a dívida vai aumentar, porque corre um monte de juros, aí é importante salientar esse tipo de coisa. Mas o cenário era de que tinha acabado a farra, essa era pelo menos a frase literal do presidente, etc. E aí uma atitude ali inicial é acabar com contratos muito altos, jogadores com muita identificação, o Corinthians remonta o time, contrata muita gente, não gasta pouco para contratar. O Pedro Raul e o Mateuzinho. Então. Foram 130 milhões no começo do ano, uma coisa assim, né? 120, 130. Então. Fala no programa que eu faço, Bola Rolando Band Esportes, o Rosalá Santoro, que editou na época, confessou que era 21 milhões de reais, 22 milhões de reais. Mas peraí, 21 milhões no Duílio. Não, mas eles assumiram, a folha continuou, né? A folha salarial... Porque, assim, saiu e entrou. Então, eu falei, a folha salarial. Mas isso antes de cortarem agora chegou. Agora tá 22,5. Foi em março, fevereiro ou março. Tá. Agora tá já tinha chegado o carro, já tinha saído o Lucas Veríssimo, já tinha saído o Renato Augusto, mas tinha vindo Félix Torres. Tá. Então... Manteve a folha salarial. Quanto que é a folha salarial hoje? 21 milhões. 21 milhões. Coisa. Então tá mais ou menos a mesma coisa que era. Agora como é que aumentou, né? Então. Tá mais ou menos a mesma coisa que era. Sim, não mudou. E com uma dívida maior. O time pra mim é pior. Era pior. Agora com essa janela acho que ficou melhor. Então. E aí, assim, qual que é o balanço que se faz dessa diretoria até agora, que passou muito perto de sofrer um impeachment, que agora deu uma arrefecida por conta do campo? Qual que é o clima para um impeachment? Cara, qual que é a situação hoje do Corinthians? Deixando bem claro que eu não tenho lado político no Corinthians, tá? Porque tem jornalista, cada um faz o que quer e eu não tenho nada contra. Mas eu jamais fiz campanha para candidato, nem fui contra, porque meu papel, eu acredito muito no Milor Fernandes, assim, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos. Então quem está no poder, eu fiscalizo, seja ele quem for. E também não só com futebol, é assim que eu entendo o jornalismo. Mas assim... O impeachment nunca esteve perto no Corinthians por uma razão simples. O Corinthians, existe o Corinthians Arena, existe o Corinthians Rede Antissocial, existe o Corinthians Parque São Jorge. O Gobi falou isso. E não tem absolutamente nada a ver. E eu conheço o Corinthians desde que eu nasci, porque eu joguei futebol de salão desde criança, cheguei a ser sócio, não sócio, meu pai eu era dependente, né? Eu mesmo, frequento o clube, na época eu fui repórter setorista 10 anos, o Corinthians não tinha CT, então eu vivia no Parque São Jorge, onde era o treino, então você trombava, hoje não, hoje o futebol é no CT, tem menos esse contato, então eu convivi ali 10 anos diariamente no Senadinho com conselheiro, então assim, é um ambiente não só por torcer, por ter maior parte da minha vida profissional trabalhado, cobrindo. O Augusto, quando perdeu a última eleição, todo mundo imaginou que o Duílio ou o Mário ganhasse, ele fosse a terceira via. Ele não ganhou por muito pouco a eleição. E quando abriu as urnas, o Corinthians parece o Brasil. Vai abrir o Nordeste, aí muda completamente a eleição. Vai abrir o Sul, vem Bolsonaro, aí vem Lula. O Corinthians foi abrindo as urnas, remido, que são os velhos, mais velhos. Duílio ganhou disparado, Augusto ficou em terceiro. Aí foi abrindo as urnas por idade, sócio e tal. Aí Augusto começou a ganhar e ganhou. E assim, ele perdeu só nos remidos, assim, então... Você vê como isso tinha uma diferença clara nos votos de sócios novos, de sócios familiares. Teve uma diferença como se fosse a eleição do Brasil, urna de Pernambuco e do Porto Alegre. Uma diferença absurda. E 90% das pessoas que torcem para o Corinthians, e mesmo jornalistas que cobrem, não sabiam nem quem ele era. E ele está no clube muito tempo. E aí ele ganhou a eleição, eu tinha certeza que ele ganhou a eleição, eu cobri e falei assim, mas eu errei, eu achei que ele ia ganhar bem, com 60... com quase 80. A margem foi maior até do que eu achei que ia ser fácil, e foi uma teta. Com a crise que teve política no clube, inclusive por culpa dele, que perdeu aliados, fizeram ali, saiu o Rubão, saiu o Rosalá, saiu o Armando Mendonça, saiu um monte de gente, ele perdeu governança. Perdeu governança, perdeu conselho, porque era uma união de desiguais, não era uma chapa única, era 10 chapas, vamos juntar a gente para ganhar deles, mas não era uma chapa. Então, não tinha unidade, toda decisão que tinha que tomar, cada um queria o seu naco, foi perdendo. Perdeu o Rubão, perdeu um monte de gente. O que é o Brasil Só hoje. que ele nunca perdeu o sócio. Você vai no Corinthians, ainda eu vou, menos frequente, mas até para sentir o clima,
Se a eleição fosse hoje, ele não ganharia de 80 a 20, mas ganharia de 70 a 30, 60. No sócio, que é um mundo à parte. Ah, o banheiro tá bonito, a churrasqueira tá do caralho, a piscina tá legal, o estacionamento tá mais barato, que é um mundo que não é o mundo de 90% da torcida. Ele sempre... porque ele é um cara que o Duílio nunca foi. O André Negão, que perdeu a eleição para ele, também é. Tanto fazia o que ganhava, são pessoas do clube. O Duílio nunca frequentou o clube, o Mário Gobi não frequenta o clube, o Roberto Andrade não frequenta o clube. O Augusto, o André Negão, são pessoas que vivem no Parque São Jorge de segunda a domingo, antes de ser presidente, antes de ser candidato. Eles jogam bola no Canindé, que é o terrão, frequentam churrasco, pagam um chopp pro velhinho ali, brincam, falam alô, e torcedor, sócio gosta disso. Então ele tem essa proximidade com o sócio. E o conselho do Corinthians, o impeachment, funciona assim. Tem que passar no conselho, passando no conselho, os sócios têm que referendar, a assembleia de sócios. Se passar, voltava para o conselho para eleição indireta. Então, assim... É um procedimento... Assim, então, o impeachment hoje, eu acho que se tivesse chance real de passar na assembleia de sócios, passava no conselho. Porque a chapa dele se desuniu, se desintegrou. Então, além da oposição real, a neo-oposição, que é a situação brigada ali, teria voto para tirar ele. Na Assembleia de Sócios, nunca teve perto de chegar nisso. Porque ele nunca perdeu o apoio das organizadas, nunca perdeu o apoio de sócios que... de parte, perdeu parte, né? Não tem os 80, mas perdeu. Então, assim, e o impeachment, ao contrário do que as pessoas acham, nunca foi policial. Tanto que ele está enrolado. A polícia pode aparecer amanhã, ter problema sério. Mas é uma coisa política. Ele perdeu o apoio político. Como a Dilma, vou dar um exemplo do impeachment que teve no país. Ela perdeu o Congresso. Ah, então vamos cair. O que vamos fazer? Ah, inventa uma pedalada. Aí não precisa ter... Então você pode ter tudo para dar impeachment. Se você tiver poder político, você não tem o impeachment. Você pode ter nada. Se você perder poder, você tem... Hoje é impossível o impeachment. Hoje não passa. Assim, e o assunto que era forte no conselho era zero. Zero não, mas era muito provável no clube. Por que isso que eu falo que não é político? É político, não é criminal. O time melhorou, avançou nas Copas, chegou Memphis, nem assunto. Rede social nem se toca. E o conselho precisa do apoio popular para botar o assunto. As questões da vai de bet estão aí, são as mesmas. As questões da intermediária mesmo, laranja de Peribe é a mesma. Pagou, não sei o quê. As questões que levam ao impeachment estavam como estão. Lucas Veríssimo, quando renovou, foi embora, o outro chegou, salário, não vai... As questões colocadas, crime organizado está lá ou não, estão sendo investigadas, pagamento para influência, assim, está na justiça, os casos, se vai ser provado ou não. O torcedor fala assim, por que você não fala isso? Porque eu não sou juiz, nem policial. Eu noticio, se for culpado eu falo, não sou eu que vou falar que o cara é ladrão, que é inocente, porque eu não tenho esse poder, né? Eu não vou falar o que eu não posso provar. Mas a questão, o barulho sempre foi político e muito menor no quadro associativo do que na torcida. Porque o Corinthians não é um time de 30 milhões, não é um time de 2 mil pessoas. Mas quem decide o destino do Corinthians são essas 2 mil pessoas. Bizarro, né, velho? Então, nesse cenário, nesse ambiente que não tem nada, repito, nada a ver com o ambiente do estádio, o Augusto nunca esteve próximo de perder na Assembleia de Votos. Ele podia perder porque, assim, com chantagem, perdeu o grupo, então eu vou abrir mão, senão eu tô ferrado, podia rolar. Mas, assim, apoio no clube associativo, ele nunca teve perto de passar. E agora, com o futebol melhorando, isso virou um não assunto. Eu fui no Parque São Jorge na véspera de Corinthians e Flamengo, antes do clube. Teve um jogo de futsal, falei, Vasilhão, vamos assistir? Eu queria ver futsal, mas não queria ver futsal. Eu queria ir no clube para sentir o cheiro do clube. Eu ainda falei para ele, amanhã ganha do Flamengo. Por quê, pai? Futebol tem umas coisas inexplicáveis. O clima... Acorda sentindo, né? Tava festa no clube. Assim, o corintiano tem uma coisa que o não tem. O festejar o aniversário do corintiano é uma coisa como se fosse um aniversário de pessoa mesmo. Tem festa, na cidade você tá em campo limpo. Você tem fogos na cidade, o clima essa coisa do jeito que o Tite foi embora, tava engasgado, não o Flamengo, o Tite no corintiano. Tava um clima assim, vamos jogar amanhã como se fosse uma final contra o Palmeiras. E o Flamengo ia jogar um jogo de pontos corridos. Falei, cara, pode perder porque é futebol, e o Flamengo é muito melhor, mas eu falei, puta, vai ganhar. E aí, vendo o jogo de futsal, falando com um monte de conselheiro lá, situação, gente no clube, não era assunto o impeachment. Não era... Era um assunto, e eu acho que o Mário Egobi, que eu me dou bem também, aliás, o Augusto Mera, se eu ligar agora, me atende, o Mário Egobi me atende, ainda é bom de ser jornalista e só escrever o que você pode provar,
é que nenhum deles, tem uns que gostam mais ou menos, mas nenhum deles tem o que falar de mim, assim. O Mário Gobi foi muito mal, eu acho, e eu me dou muito bem com ele, na entrevista que teve, porque o torcedor não elegeu Augusto Melo. O torcedor queria tirar a renovação de transparência pelo desgaste. E o Augusto foi o cara que surgiu ali possível. Se fosse o Rodolfo, o Felipe, ele que tem chance, não foi uma coisa, queremos esse cara, não queremos esse grupo. Então havia motivos, acho que há, para questionar várias coisas, para falar de impeachment, para falar de polícia. Só que se você quer vender apartidarismo, querer vender uma ideia de tirar o que está ruim, a cara desse movimento não podia ser um cara que presidiu do grupo anterior. Isso, de vez de trazer a torcida independente, que não é política, para o movimento, fala assim, não, esses caras, não estou dizendo nem que é certo ou não é errado, estou dizendo que é a visão que ficou. Então isso afastou, tirou popularidade ainda mais dessas cobranças. Esses caras estão aí há quanto tempo, não fizeram nada, agora querem tirar o cara. Então, assim, transformou até quem tem erro no cartório algumas coisas em vítima. Então, acho que foi um erro estratégico, de novo, comunicação, que é a nossa área, já que tinha 90 assinaturas, pega um que não estava ligado ao grupo anterior, que motivou a eleição do atual. Então, acho que foi um grande erro ali do movimento. A questão da gestão dele, você acha que é temerário o jeito que ele está tocando o clube para o futuro? Cara, aconteceu algumas coisas patéticas, né? Vamos lá, isso nem é opinião. O Corinthians estava reunido de manhã no clube com o Zanardi e descobriu que o cara não podia dirigir o time. Isso aconteceu. Eu estava na coletiva, estava no treino aberto no Parque São Jorge, fui nesse treino. O Lucas Veríssimo botou o Murano, vai de bet na véspera, 10 horas ele não vai treinar porque está com dor muscular. A meio-dia estava no Catar. E foi anunciado pelo presidente sem ninguém perguntar que ele tinha renovado o contrato. Aí trouxe o Mateuzinho, treinou uma semana sem contrato, voou embora e voltou pagando. Teve alguns erros, assim, absurdos. Amadores, né? O que gastou com o Pedro Raul, né? Então, há erros. O Corinthians não classificou no Campeonato Paulista. Coisa está disputando para não cair. Então, assim, se não ganhar um torneio erros desses de mata-mata, tá fora da Copa do Brasil. Então, assim, e não dá para culpar tudo o anterior, porque você contratou o Pedro Raul. Você falou que renovou com o Lucas Veríssimo. Você falou, ninguém perguntou, numa coletiva que eu estava presente no CT Joaquim Grava, que você disse que em 10 dias ia mudar o nome, e tá até hoje lá, porque não venderam, falou que em 10 dias ia sair o CT. Disse que não ia ser o maior patrocínio da história, que não tinha intermediário. Está comprovado que tem intermediário. Agora quer discutir quem pagou, quem não pagou, mas que teve intermediário, teve. Então, assim, isso você não pode culpar a herança maldita, né? São erros seus. O que não quer dizer, nesse país tem isso, né? Um técnico é muito ruim, aí o cara fala assim, tá vendo? Não tinha que ter mandado. Não, o outro era ruim também. Não é que esse técnico é ruim, que o anterior era... Se chegar um técnico no Santos e fizer tudo errado, não transforma o cara num gênio. Então, o Daír Helmut de volta. Então, agora, alguns erros, algumas coisas são consequências de um tempo. Você herdou, é difícil mudar. Agora, alguns erros é dessa gestão. Pedro Raul é um exemplo pronto e acabado, que não tem cabimento. O jeito que foi feita a rescisão com a Vai de Bet. Para mim, o jeito... Mateuzinho treinar sem contrato, ir embora e voltar do nada. Jogador que você contrata e não paga e perde, tá devendo. O contrato do Arthur Souza e do Mosquito, que não foi pago, entrar na justiça, é um jeito ruim de gerir. Então tem erros. A impressão é que financeiramente e administrativamente eles estão assim... Vamos colocar o dinheiro que tem aí pra gente precisar ganhar alguma coisa e então, vambora. Não é meio isso? Estão desesperados, mas assim, nesse ponto, é uma crítica que eu faço menos que muitos colegas fazem. Porque assim, futebol não é um negócio normal. Futebol, pro Bragantino talvez seja uma planilha de Excel. Era oitavo, fico em sétimo, ganhei, o ano é bom, o ano é ruim. Como uma empresa faz. Investi 80, tive faturamento, eu era o quinto do meu setor, hoje eu sou terceiro. No time de futebol, que não gera lucro, o capital é título, é conquista. Então, assim, não é quem... Só que assim, tem um limite. E tem uma questão muito prática. O Corinthians fez chamou truco agora, aí chamou 6 sem zap. É isso aí. Só que se você ganhar, o ganhar que é ficar em 16º lugar e não cair, pagou a conta com sobra. Mas não pode correr risco no ano? Pode, só que assim, essa resposta a gente vai ter em novembro. Eu tenho quase certeza que sem contratação agora, com os erros que foram feitos também para essa gestão, o time ia cair. Sim. E aí o prejuízo é maior. Agora, não há certeza nenhuma
que você não vai deixar cair. Mas eu acho simplesmente assim, não tem dinheiro, deixa cair então, não contrata ninguém. O problema não é... O que me incomoda, eu brinco muito, até postei isso com antes corintianos de contabilidade, é o seguinte: quanto custou o Pedro Raul? Quanto ele custa por mês? Quanto ele vai custar em 5 anos de contrato? Aí você calcula o Memphis. É quase elas por elas. Você viu as pessoas tirando a cueca pela cabeça, indignadas com a chegada do Pedro Raul? Não. Então a questão é clubismo. Porque a loucura é a mesma. Só que um pode tirar você do rebaixamento, outro é uma insanidade. 700 mil, quase 800, por 5 anos de contrato e 5 milhões de dólares de pagamento, você põe isso no contrato de um cara que não vai te dar nada. Então, assim, futebol não é assim. Você pode gastar mais do que... com limite. E com critério. Agora, simplesmente não deixa cair e dane-se, não dá. Você tem que fazer alguma coisa, porque se você... A diferença quando o Corinthians caiu lá atrás, que tinha o tal do colchão, mudou completamente. Com os contratos que eles têm em vigência, inclusive com a gestão anterior e atual. O Pedro Raul é um caso assim, se você cai, você não fala pro cara, vai embora. Tá bom, vai embora, então se eu ganho.